Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma super live aqui do Instituto Proemossi. Tudo bom, Isabelle? Tudo bom, Clésia? Vamos chegando para mais esse momento especial aqui, promovido pelo Instituto Proemossi nesse mês tão importante e tão relevante, né, que é o Junho Vermelho, que promove a conscientização da doação de sangue. Dia 14 agora foi o dia, né, internacional do doador de sangue. Bom, tudo bom, Gerson? Tudo bom, Dani? Wesley, Luciano, Tatiane, tudo bem? Vamos chegando. Todos bem? Espero que sim. Boa noite, Luciano. Vamos fazer, Gerson, com certeza. Lembrando que hoje, tá, é um tema super especial. Eu acho que talvez uma das lives, quando a gente fala de não só apenas da questão técnica, né, da doação de sangue, como a gente vem promovendo aqui no Instituto, tocando sempre assuntos relevantes, né, de informação, mas eu acredito que em particular essa live, ela traz um pouco mais, né, quando a gente fala da importância da doação de sangue. Ninguém melhor para falar de como esse ato é nobre do que uma pessoa que realmente precisou passar por este processo, né? Muitas vezes a gente lembra da questão de doar sangue apenas quando a gente tem uma urgência ou quando algum parente ou algum colega conhecido, né, precisa de uma doação. Aí geralmente a gente se mobiliza, tá certo? Mas o ideal era que se a gente despertar a consciência e a importância desse ato, né? Um ato nobre que pode levar e salvar até 4 vidas, né? Então, ao meu ver, se isso não for um estímulo suficiente para você doar, qual seria o seu estímulo, né? Então, sempre para a gente ter isso em mente, bom? Vamos esperar aqui mais um pouco. Se Deus quiser, Wesley. É uma luta constante, né? A gente manter os estoques, as doações de sangue. Geralmente, existem épocas que são mais críticas, né? Os níveis ficam críticos. É importante a gente ter esse hábito. Para vocês terem uma ideia, né, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que cada país tem um percentual de doadores entre 3 a 5% da sua população, né? Aqui no Brasil a gente está abaixo de 2%. Então esse despertar, né, da consciência do ato de doar é muito importante, tá bom? Wesley, outra sugestão, local mais próximo dos bairros. A gente pode pensar, né, pessoal do Instituto Proemossi, em a gente fazer um posto de coleta aí pela Barra do Ceará, com toda certeza, tá bom? Gabriel, Flávio, pronto. Então, gente, só para relembrar, tá, algo importante para vocês, quem ainda não conhece, né, ou acha que o Instituto Proemossi é a mesma coisa que banco de sangue, eu vou tentar explicar um pouco isso, porque
porque às vezes fica um pouco de dúvida. Então, o Instituto Proemorse é uma ONG sem fins lucrativos, que apoia a causa da doação de sangue e o cadastro de medula. O Instituto ele faz campanhas e ações para captar doadores e disseminar a importância da doação de sangue. Além disso, ele também dá apoio ao nosso Hemocentro, o Hemorse, porém não é a mesma coisa da Hemorrhade, tá bom? Além disso, o Instituto ele dá cursos, ministra cursos na área de saúde, inclusive, fiquem ligados, tá? Que o calendário de cursos desse semestre deve sair em breve para vocês, tá certo? E ele também é responsável pela administração do posto de coleta da Praça das Flores, do Rio Mar, esses dois em parceria com o Hemorse, tá bom? Pois é o pois o Hemorse que coleta o sangue de fato, né? Então ele faz o seu papel de banco de sangue aqui no Ceará. O Instituto Proemorse, ele também vende alguns produtos e recebe doações para continuar fazendo essas campanhas e ações para a causa da doação de sangue, tá? Então, para doar para a gente, você deve ver mais, né? Pode estar vendo mais informações no nosso site, tá bom? Então, hoje, a nossa live, tá? Importantíssima, super live, tá? É com o tema, né, do Junho Vermelho, a importância da doação de sangue, tá? Então a gente tem o nosso convidado especial hoje, que é o André Torres, que foi transplantado de medula óssea e hoje ele é o fundador do projeto Caçadores de Medula, tá bom? Deixa eu ver se o André tá por aqui, eu acho que ele já está. Vamos localizar ele. Olha aqui o André. Opa, cheguei! Tudo bom, André? Tudo! Tá me vendo direitinho? Tá me ouvindo Tô, tô, bem? tô vendo, tô escutando. E você? Tudo ótimo, tá perfeito, Coisa tá? boa. Prazer estar aqui, viu, com você. Muito Prazer feliz. é nosso. Seja muito bem-vindo, André. Viu? Eu e o Obrigado. Instituto Proemorse, nós estamos honrados e gratos pela sua participação. A gente tem certeza que essa live, esse conteúdo que vai ser exposto hoje, ele vai ser muito enriquecedor para todos nós, tá Que bom? bom. A André, expectativa é essa mesmo. é essa. Pois você pode se apresentar. Já falei um pouco sobre você. A palavra está com você, viu, meu Ô, amigo? rapaz, vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite, né, novamente. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o tema, abordar sobre o tema, mais chance da gente sensibilizar pessoas, alcançar pessoas para o nosso objetivo, né, que é salvar vidas. O objetivo final é esse. Mas bem, meu nome é André Torres, eu fui diagnosticado com leucemia em junho de 2018. Inclusive, sábado agora vai fazer aniversário de 2 anos do meu diagnóstico. Fui diagnosticado com a leucemia indiferenciada, ou seja, já é um pouquinho mais raro, não foi possível identificar que tipo de leucemia era, se era mieloide, se era linfóide, enfim. E ainda foi detectado o cromossomo Filadélfio positivo, que é uma mutação dos genes, né? Então, de qualquer forma, foi um tipo de leucemia mais raro, mais difícil de se tratar. E aí, com o passar do tratamento, e aí eu acho que a gente vai falar mais na frente, Deus tocou em nosso coração de alguma forma e se criou, nasceu o projeto Caçadores de Medula. E hoje a gente trabalha pela causa, né? A causa que me salvou, né? Cadastro de doação de medula óssea, doação de sangue, doação de plaquetas, é a nossa causa, né? Que a gente trabalha junto, inclusive, né? Ô, coisa boa, André, que bom, né? Que foi um processo um pouco tranquilo. Me fala uma coisa, André, aqui o pessoal que manda na gente, viu? Aqui Que na bom. live, a live é uma live bem democrática. Aí nós abrimos espaço para perguntas. Então, algumas perguntas prévias já foram feitas, mas isso não impede que o pessoal faça perguntas durante o decorrer da Perfeito. nossa conversa.
né? Eu já Perfeito. conversei com o pessoal sobre a questão da importância da doação de sangue, que esse mês é importantíssimo, tá? Quando a gente fala, às vezes as pessoas acham que doação de sangue é apenas, né, para pacientes que sofreram um acidente ou que tiveram um evento Isso. hemorrágico, né? Não, a gente tem várias situações em que as pessoas podem fazer uso de forma emergencial do sangue ou de algum hemocomponente, como também algumas outras doenças. Existem pacientes que fazem uso crônico, né, desses tipos de hemocomponentes. Falei para eles que a doação salva até 4 vidas, né? Eu Isso. gosto Já sempre de falar pensou? isso, né, Andrezinho? Eu sempre te falo isso, porque um sangue ele pode dar origem aí a uma doação de hemácias, a uma doação de plaquetas, a gente tem um plasma, e a gente ainda tem um crioprecipitado. Então, a gente pode, né, estar aí direcionando isso. E aí a gente tem pacientes com pacientes oncohematológicos, pacientes hemofílicos, pacientes com anemias, né, persistentes e severas, né, e fora os pacientes com eventos hemorrágicos, que não, as pessoas não param de adoecer e de se É acidentar. muita coisa mesmo, né, bicho? Isso é muita. A gente não tem noção disso, né? Estava falando da importância, né, desse ato, como ele é nobre, né, André? Quantas pessoas estão precisando disso o tempo todo? E, André, aqui no decorrer da nossa conversa, a gente vai seguir um cronograma de perguntas que foram feitas. Perfeito. Então, eu coloquei aqui uma timeline de algumas, tá certo? Mas o pessoal pode fazer a sua pergunta, fica à vontade. Eu Legal. também tenho um monte de pergunta, viu, Ô, André? rapaz, vamos lá. Vamos lá. André, chegou uma pergunta para a gente. Como foi a descoberta ou a suspeita da leucemia? Como foi que você começou a ver que tinha algo errado com você? Na realidade, assim, é sempre aquela questão, né? A notícia ruim nunca bate na nossa porta. Bate na porta do vizinho, de alguém distante, mas você sempre acha que algo grave nunca vai acontecer com você. Hoje em dia a gente vê isso, né? O pessoal não fica em isolamento. Por quê? Porque acha que aquilo ali nunca vai acontecer com você. Só vai pra rua. Mas eu tava na minha rotina normal de trabalho e trabalhava na área comercial, muito ativo, viajando, externo. E comecei a ter algumas febres no final do dia e algumas dores de cabeça. Mas nada que me parasse. Eu tomava um Tilenol e estava resolvido. Vida que segue. Mas só que isso persistiu durante mais ou menos 2 semanas, né? E aí, um determinado dia, isso eu não senti os sintomas normalmente de uma leucemia, como manchas na pele, sangramentos, enfim, eu não tive isso. Eu Você tive teve nada? febre, mas não era forte. Eu tomava um remédio, rapidamente passava e só ia dar no outro dia. Novamente, né? Mas aí, o que foi que aconteceu? Um determinado dia, eu acordei com dor de cabeça e febre, já, e com a pressão alta. Aí eu disse, não, agora não tem jeito, né? Minha mãe ficou em cima, minha esposa ficou em cima, aquela coisa. Você tem que ir na emergência, tem que ver. Mas eu achando que era uma virose, ou até mesmo um cansaço da rotina de trabalho. E só que para ir, eu tinha um cliente agendado, fui no cliente e depois eu fui no hospital. Você vê como eu não estava dando atenção. E o clínico passou hemogramas, né? Só também para tirar. Ele mesmo disse que achava que podia ser uma murrinha, né? Que no nosso estado a murrinha é um cansaço, um estafa. Uhum. Aí, ele, com um simples hemograma, ele já bateu, viu antes do que eu, o próprio laboratório, que ficava dentro do hospital, chamou o médico que solicitou, mostrou, ele já preparou todo o terreno para me dar uma notícia, mas em nenhum momento o clínico falou assim, ó, você tem isso, tem isso, não. A gente está suspeitando de uma doença no sangue e seria melhor você internar para a gente correr mais rápido com os exames. E assim eu fiz, né? Eu não queria ainda, pedi assim, cara, deixa eu voltar amanhã para pegar minhas coisas. Assim, tão inocente que tava, né? Mas já no outro dia, quer dizer, no mesmo dia, chegou um hemato à noite no quarto e de forma muito delicada, não sei se ela vai assistir, né? Mas se ela lembrar, eu também nem lembro o nome dela. E de forma muito delicada disse assim, sim, você tem leucemia. Poxa, Só falta a gente descobrir qual é o tipo. Assim, no mesmo dia,
Então, assim, coisa de 5 horas que eu cheguei no hospital e estava internado, eu já sabia que eu tinha uma leucemia, faltava só descobrir o tipo, né? E, e aí fui dormir com essa notícia e no outro dia começou mielograma, exames, aquela coisa que eu nem imaginava que isso ia fazer parte da minha vida, né? Quantos mielogramas eu já fiz? Quantos hemogramas eu já fiz? Só na internação no TMO, a gente, quando recebeu o alta do hospital, viu, tinha mais de 90 hemogramas. Uhum. Então, que dali ia fazer parte da minha vida. E o susto do diagnóstico, né? E, pô, leucemia só dava nos outros. Leucemia dava na Carolina Dickmann, raspando o cabelo na televisão, mas não ia dar em mim. Uhum. Né? Então, a gente passou por esse luto do diagnóstico e, bom, e aí foi dia a dia para a coisa foi acontecendo, né? E sempre com algum susto na frente. Então, os sintomas foram bem inespecíficos, né, André? Você nem chegou a suspeitar, né, que tinha uma situação dessa gravidade, né, que a Não, gente costuma falar. uma doença no sangue. Primeiro, que para mim câncer era caroço. Né? Só Aham. diz, câncer é tumor, é caroço. Pô, no sangue. Ela vai imaginar isso comigo, né? Alguém da minha família. Mas na dor a gente aprende que a notícia ruim, sim, chega na nossa casa. Chega Uhum. no nosso parente mais Aham. próximo também. Certo. E André, você teve, em algum momento você teve, durante o tratamento, algum momento crítico que você passou por uma situação de maior dificuldade, com sintomas um pouco mais graves? O sintoma que eu cheguei, quer dizer, clinicamente eu estava razoável, mas nos exames eu estava com 239 mil de leucócitos. Eita, é muita coisa. De blastos, que são as células cancerígenas, e aí você podia de repente explicar melhor, era 96% das células. Estava com 30 mil de plaquetas, enfim, estava muito crítico, mas eu não sabia. Existia um risco muito grande de eu não aguentar nem a primeira quimioterapia. Principalmente aguentar, tinha um risco, inclusive, de eu sair do hospital que eu fui, da emergência, para ser transferido, porque eu iria começar a fazer a quimioterapia. Tive que ir de UTI móvel, mas para mim era tudo muito inocente, eu não estava dando dimensão pro que era. Minha esposa sabia, mas ela não me Uhum. contou. Achou que não era necessário eu saber. Os médicos falaram nos riscos. Eu só fui descobrir dessa gravidade do início do diagnóstico. Eu já estava quase no 3º ciclo de quimioterapia. E já estava bem, né? À toa que se eu soubesse, o primeiro ciclo de quimio ia ser muito mais danoso para mim. E eu passei muito bem no primeiro ciclo. Uhum. Passei muito bem. Assim, lógico, tão bem que do diagnóstico até a primeira alta foram 37 dias. Não tem nada bom aí. Mas Uhum. passei só náusea, diarreia e tal, essas coisas, mas nada demais. Mas existia um grande risco de eu nem passar da quimioterapia. Se eu for falar dos riscos aqui, que eu passei do TMO, de UTI, de doença do enxerto contra hospedeiro, que foi no intestino, foi na pele, tudo isso é muito grave. Né? Sim, sim. Mas eu não tive nada de hemorragia, e uma complicação que corresse risco de vida, pelo menos que eu Uhum. saiba. Mas um transplantado que de repente, alguém que chega, como eu cheguei, a 1000 de plaquetas em um determinado momento, a gente sabe que pode dar uma hemorragia a qualquer momento e do nada. Então, Uhum. existiam os riscos corriqueiros, mas nada Uhum. então que pudesse abalar, E, né? e André, já que você está falando aí dessa questão das plaquetas, aí a gente vem elucidar mais uma vez, né, para as pessoas que a doação, os hemocomponentes, eles são importantes também, são Demais. mantenedores do tratamento e da vida dos pacientes, em particular, como a gente está conversando aqui, que foi o seu caso, de um paciente oncohematológico, né? Isso. Então, André, em algum momento você precisou, você foi beneficiado por esse ato e teve que receber hemácias e plaquetas durante o tratamento? Você teve alguma frequência que você recebia isso? Eu acho que no segundo dia do meu diagnóstico eu já recebi plaqueta. Se foi o segundo, se não foi o segundo, foi o terceiro. E para mim aquilo ali era muito novo.
plaqueta. Eu tinha ouvido falar pouquíssimas vezes sobre plaqueta. A gente sempre escuta mais falar sobre a doação de sangue, né? E aí vê aquela bolsa parecendo, desculpa o termo, parecendo um suco de tangerina entrando em mim, mas assim, no início era muito, eu não conhecia nada. Mas depois saber que aquilo ali fazia parte do meu tratamento, sempre fez parte do meu tratamento. E aí depois veio inúmeras bolsas de sangue, incontáveis bolsas de sangue. Na quimioterapia, o processo era, a quimioterapia derrubava todas as minhas taxas para quase zero. Era como se fosse dar um reset na medula. E depois elas iriam sozinha voltando ao som normal. Mas nesse processo de diminuir as taxas, por segurança, muitas vezes eu recebia bolsas de sangue, recebia bolsas de plaqueta. Eu não consigo imaginar, tá, James? Eu internado nesse período, vendo na internet a todo momento que o Hemocentro está precisando de bolsa, porque está com estoque baixo. A televisão noticiando isso, a internet noticiando isso, e eu não consigo imaginar alguém que sabe que está precisando, de repente precisar e não ter. Eu de verdade não consigo imaginar como é que eu estaria internado com essa preocupação, sem poder fazer muita coisa. Né? Então, é importantíssimo a doação de sangue. Sei lá, eu devo ter nas minhas veias mais de 40, 50 tipos de sangues de pessoas diferentes. Então, essas pessoas me salvaram. Essas pessoas me salvaram. E aí eu perguntava, André, o que seria de você se não fosse essa doação? Esse ato solidário tão importante. Né? Como é que teria sido isso? Muito complicado. Talvez eu não estivesse aqui conversando com você. Né? Então, essas pessoas, eu escutei participando de uma live, eu acho que até o Wellington, do Tartarugas do Bem, então aí, ele promoveu uma live com várias pessoas, doadores, receptores de medula, e eu escutei de um doador, que ele já tinha escutado de alguém, que o doador é a resposta de Deus para as orações que todas as pessoas fizeram para o receptor. É verdade. Então, todas as pessoas que doaram, que eu recebi essas bolsas de sangue, nada mais, nada menos é a resposta de Deus para todo mundo que estava orando por mim, para que meu tratamento fosse positivo, desse certo. Então, essas pessoas se deixaram ser usadas por Deus e salvaram a minha vida. Né? O pessoal não me conhece, que é ainda mais bonito. Que é ainda mais bonito. A doação, você não sabe para quem foi. De forma voluntária. Tá? Principalmente a doação de medula. Ela precisa ser consciente. As campanhas de doação de medula óssea são boas. Mas existe um risco de repente, aquela pessoa que se cadastrou por alguém, de repente ser compatível com outra pessoa, e ele dizer, não quero porque eu fui compatível, eu fui pelo fulano. Então a doação tem que ser sempre consciente. Será, né? Às vezes eu fico pensando assim, a gente tem relatos, sabe, André, de pessoas que se cadastram, né? A primeira etapa, gente, da doação de medula é o cadastro, né? Depois simples. você colhe, né, uma amostra, uma alíquota de sangue, e aí se a gente tiver uma compatibilidade, né, entre doador e receptor, essa pessoa é convocada para que sejam feitos, né, exames adicionais. E a gente tem relatos de pessoas que, quando chegam nesse momento, se assustam. Né, André? E aí a gente tem muitos relatos disso. Tem muitos relatos disso. E aí eu coloco sempre assim, eu peço que você se coloque um peso na balança, de um pequeno desconforto que você pode ter frente de repente, a única solução ou saída viável quando a gente pensa de uma pessoa que está passando por um processo, uma doença oncohematológica. Né? Então, a gente tem que quebrar esses tabus. André, você acredita que existe tabu de doação de sangue por medo da furada da agulha? Eu acredito. Pior, eu acredito. Eu gosto de dizer para os meus alunos que é só uma formiguinha. Né? Às vezes é uma formiguinha mais brava.
Viu? Mas isso aí não quer dizer nada, né, gente? Frente ao benefício. E, gente, eu gosto de falar, André, que não tem outra forma. A gente não tem como, por exemplo, é, distribuir esses hemocomponentes se a gente não receber as doações. Por exemplo, Exato. não adianta você ter uma estrutura para receber esses doadores, não adianta você ter médicos altamente qualificados, você ter um hemocentro com um maquinário funcional, tudo perfeito, se a gente não tem um doador, né? Não Então, adianta. não adianta. A gente não tem como pedir isso numa fábrica. A gente conta mesmo, né, com a solidariedade, um gesto, né, altruísta das pessoas. E eu estava até falando, André, que a gente tem aqui uma taxa no Brasil um pouco baixa ainda de adesão à doação. A gente tem aí em torno de 2%, abaixo de 2%, e o ideal seria de 3 a 5%. Então a gente espera até que nesse mês do Junho Vermelho a gente consiga conscientizar mais as pessoas. E não ir apenas quando tem uma situação emergencial, né? Às vezes tem um parente, um conhecido da gente, Deus o livre, o seu filho, né? Ou o meu que precisa de uma doação, e aí não tem, né? É Então a muito gente precisa. complicado, muito complicado, porque assim, como eu falei, o pessoal geralmente deixa para aprender na dor, né? Quando alguém Uhum. precisa, algum conhecido precisa. E assim, eu escuto relatos de vários doadores de sangue, medula óssea, principalmente o doador de medula óssea, muda a vida do doador também. A Sim, pessoa não é mais a mesma depois que doa. Né? Então, você tem que pensar que a partir daquele momento você salvou a vida de alguém. E isso, não vou dizer que é caridade, mas eu acho que era para ser algo natural do ser humano. sim. Eu creio bastante nisso, que era para ser natural do ser humano. Doar faz bem para o corpo e para a alma, É. né? Eu gosto sempre Muda a de... vida, muda a vida da pessoa que está doando também. É Além verdade. de salvar, dói um pouquinho, talvez, um desconforto. Mas dói mais para alguém que está lá internado, com Sim. catéter central, com catéter aqui no pescoço, ou está sedado, ou está com a hemoglobina lá embaixo, precisa de uma bolsa de sangue rápido. E nem se fala do doador de medula, né? Como você falou, muitas vezes é a única maneira de ser salvo. Por Sim. exemplo, aqui no Brasil, não existia ninguém compatível comigo. Ninguém. Cara, Eu precisava de um doador 100%. Não existia ninguém aqui no Brasil. E foi encontrado no Banco Internacional. A única coisa que eu sei, eu não conheço meu doador ainda, no caso é uma mulher, que eu sei, e que ela é da Pensilvânia, Filadélfia. Filadélfia, dos Estados Unidos. Então, no Brasil não tinha ninguém compatível comigo. Se eventualmente fosse um banco somente nacional, não sei o que poderia ter acontecido. Mas uma pessoa lá dos Estados Unidos salvou minha vida. Não foi 100%, foi 90% compatível, mas a equipe, lógico, estudou, viu que era viável fazer o transplante. E a gente tocou. Então, é muito grave, para mim é muito grave. Saber que o nosso banco tem 5 milhões de pessoas cadastradas, próximo disso. Sabendo do tamanho da nossa população. pois é. Para mim é muito E, grave. e essa dificuldade que o André relatou aqui para a gente, para vocês terem uma ideia da estimativa, né, André, de compatibilidade é de uma pessoa a cada 100 mil. E isso se a gente não levar em consideração que o Brasil ele tem uma peculiaridade que torna isso um pouco mais difícil. Nós somos muito miscigenados, né? E isso torna ainda um pouco mais difícil quando a gente fala de compatibilidade e tudo mais, um pouquinho mais complicado ainda. Então, o André falou, nós temos 5 milhões de pessoas cadastradas. E aí qualquer pessoa poderia entender, nossa, 5 milhões é uma quantidade assim enorme. Não, gente, mas frente, né, com a proporção que a gente encontra, é baixa. É Tá? Quando a baixíssimo. gente... A gente tem alguns anjos aí, a gente conhece algumas pessoas que foram compatíveis duas vezes, com duas pessoas diferentes. Uhum. O tamanho do propósito que Deus reservou para essa pessoa, né? Tu já pensou É se ela verdade. diz não? Tu já pensou se ela diz não? Imagina Poxa. quantas pessoas, imaginando o paciente, todos os familiares,
dessas duas famílias seriam comprometidos? Tá, Sim. mas o cara foi lá e disse sim. Olha aqui, olha o espectro que essa pessoa conseguiu fazer do bem. Com um simples sim. Então, bom, inimaginável você saber até O onde está conseguindo tamanho, atender, o tamanho, até o onde tamanho você desse vai, gesto. com sim. Eu gosto muito da palavra sim. É verdade, André. André, só falar aqui um pouquinho da nossa campanha aqui do Instituto, tá? Gente, como a Pois gente não. está conversando aqui com o André sobre esse tema fantástico, só para lembrar para vocês, vocês estão vendo aí? Todo mundo está conseguindo ver? Tá vendo, André? Tô A imagem? vendo. Né? Neste mês, né, a gente está fazendo e falando sobre a campanha, né, Separados, mas Juntos pelo Bem, tá? Que apoia o distanciamento social nesse período de pandemia, mas também ressalta a importância da doação de sangue. Sempre lembrando que as doações não podem parar. Né? Essa live, né, que nós estamos fazendo agora faz parte, né, de uma dessas ações de campanha que vem acontecendo desde o primeiro dia desse mês. A maioria delas, né, em ambiente digital, tá certo? Então, quem quiser compartilhar ainda mais essa campanha, divulgue os nossos conteúdos, utilize a hashtag doar para ficar junto e vamos divulgar ainda mais a doação de sangue. O André já está compartilhando essa hashtag aí que eu já vi. Para quem quiser, tá, gente? Então, durante o mês, nós também, tá? Enviamos alguns kits para influenciadores, né, locais e a gente fez uma parceria massa, tá? Com a pizzaria Two Brothers, tá certo? E também a hamburgueria Donadel, Isso, tá? eu vou querer, hein? Esse é bom, esse é bom. Eu não Que consigo, eu não ainda tá consigo rolando. eu não posso doar não, mas manda, manda, não deixa de mandar não, viu? Tá? Que ainda tá rolando. Então, quem quiser fazer esse pedido nesses locais, vai ter uma surpresa legal no Junho Vermelho, tá bom? E nós também estamos produzindo alguns vídeos de doadores. Nós fizemos um mimo, tá? Para os doadores, que foi distribuído no dia 14, tá? No posto de coleta, que foi a comemoração do Dia Mundial do Doador, tá? Comemorado no dia 14, lá no posto de coleta da Praça das Flores. E a gente está trabalhando cada vez mais para chamar a sua atenção sobre a importância da doação de sangue. Estamos separados, mas juntos pelo bem, tá bom? Vamos continuar aqui Vamos lá. as perguntas. E chegou uma pergunta que eu acho que é meio que um tabu, a gente às vezes, nem todo mundo, né, tem esse privilégio, eu não sei se você teve. Se foi fácil encontrar um doador de medula óssea, você já disse que foi complicado, né? Mas eu não sei se isso foi rápido, essa notícia que chegou, como foi que aconteceu, André? Conta aí pra gente. Vamos lá. Assim, eu não posso dizer que foi demorado. Não, não foi. Por exemplo, eu fui diagnosticado em junho. Em novembro, eu recebi a notícia que tinha sido encontrado esse doador. Então, não foi demorado, tá? Uhum. Mas Deus, aí foi a parte de Deus. Ninguém conseguiu fazer nada. Somente Deus para adiantar essa notícia, né? Mas ninguém sabe o que para a gente foi esse período, né? Você pensando friamente, foi rápido. Mas para a gente foi muito demorado. Você imaginar que você precisava encontrar um doador, que é muito difícil encontrar. Então ficou de junho a novembro esse buraco enorme de ansiedade, de medo, e o tratamento acontecendo e você sem saber como é que iria evoluir o seu tratamento, já que a indicação desde o início seria o transplante. E para fazer o transplante precisava de um doador. Então, no meu caso, eu considero que foi rápido. Mas, infelizmente, nós perdemos alguns colegas de batalha porque não foram encontrados doadores. Uhum. Então, é muito grave. Isso é grave. É muito... Tá? Ou quando encontra, já não tem mais muito tempo. Já está num estado bem avançado da doença. Então, é muito grave isso. A gente precisa entender que precisa da solidariedade de muita gente para outros
sobreviverem. Fato. E é Sobreviver, simples. essa palavra. Gente, é simples, assim, não é, é isso que eu luto para não, para que isso acabe, né? Eu tive a minha Sim, chance, eu quero dar chance, eu quero ajudar outras pessoas a ter chance também. né? Você teve a oportunidade de continuar a sua vida, que foi interrompida de uma forma terrível, né? Por uma doença que se manifestou. E graças a Deus você teve a oportunidade de continuar, né? Continuar com seus sonhos, que eu acredito que isso já tenha, né? Me servido de inspiração para você conquistar Demais. muito, né? Pelo gesto que uma pessoa teve, né? Para poder ser solidária. E eu já estou Foi na a questão. ansiedade aqui, que em agosto eu vou poder pedir a quebra de sigilo. Então, já fico na ansiedade aqui de conhecer. Vou ter que aprender a falar inglês, mas isso é outra Já ia parte. lhe perguntar, você É. conheceu a doadora? Ainda vai Não, não conhecer conhecer, não, né? vou pedir, né? Em setembro completa Ah, 18 meses, aí a gente pede a quebra de sigilo pro Redome, uhum. e aí o Redome manda pro Banco Internacional e a gente fica só na expectativa de ter o retorno, né? Mas ainda não conheci, acredito que seja americana, por ter vindo de lá, né? Eu vou só poder conversar com ela, good night, good morning, good afternoon, conversar com ela de manhã, de tarde à noite. Mas o abraço é o mais importante, né? Ah, De sim, sim. gratidão. Eu Não, acho entendo. que quem doa se sente tão grato, né? Também nesse momento, que eu acho que é mais que suficiente. Sem Um dúvida. Então, abraço de a gente agradecimento. está aqui com. Tô vendo ele comentar aqui com o Dedeco do Flamedula, o famoso André. Ele, toda vida Aham, que conta a história dele de doador, ele chora. Então, a gente sabe que muda das pessoas, né? muda assim. Né? E, André, como foi o pré-transplante e o pós-transplante? Uma pergunta que chegou. Tá. Bom, no geral, eu fiz quimioterapias para matar a doença. Eu só poderia ir para o transplante com a doença já controlada. Então, com a doença controlada, veio o doador e meu corpo já estava pronto. Eu não fiz o transplante em Fortaleza, eu fiz o transplante em São Paulo. Uhum. E lá o condicionamento foi rápido. Eu me internei e fiz uma quimioterapia mais agressiva para matar, de fato, a minha medula, para destruir a medula, para poder receber a nova. Então, o preparo é esse, de pré. Você precisa matar a sua medula, embora não exista mais células cancerígenas no corpo, Uhum. para poder receber uma nova sadia, né? E o transplante é um processo muito simples, parece uma transfusão de sangue. E lá nos caçadores de medula tem a foto, tem o diário do TMO, acho que é legal acompanhar. E o pós é que eu considero que é o mais complicado. Porque você fica bem debilitado, você fica com a imunidade baixa bastante tempo, você está sujeito a infecções, bactérias, eu tive tudo isso, infecção, bactéria. Tive rejeição da medula, no que é a doença do enxerto contra hospedeiro. Eita, No você teve essa intestino, complicação? tive. Tive no intestino, tive na pele, tive pneumonia, mas tudo isso que eu estou falando, nada fora do esperado. Tudo isso é esperado pela equipe médica. Então, quando acontece, já existe um protocolo bem definido de como tratar. É grave? É grave. Febres que de repente aparecem, ninguém sabe por quê. Fui para UTI por conta disso. Então, algo tudo muito esperado, mas lógico, pode dar mil e uma coisas. Era O um pós bebê, né, André? um bebê. Um bebê se preparando, todo o sistema de novo, imune, tudo. Ter que tomar as vacinas desde quando você era criança, ou seja, eu estou zerado, ainda vou começar a tomar as vacinas. Uma curiosidade que muita gente não sabe, muda o tipo sanguíneo. Eu era O positivo e a minha doadora era B positivo, então hoje o meu sangue é B positivo. Então muda o sangue. Então, ou seja, a minha doadora, o sangue dela de fato corre nas minhas veias. É, Então, de fato. hoje nós somos irmãos, minha mãe e meu pai ganhou mais uma filha. Então, tem E, muita coisa envolvida aí. O pós, assim, só para finalizar, o pós eu costumo dizer que não acaba. Eu costumo dizer que o transplante não acaba quando termina. O pós é sempre pós. Um transplantado sempre será um transplantado.
Nunca vou chegar numa emergência e ser tratado como qualquer outra pessoa. O transplantado sempre vai ser um transplantado. Então, para quem fez a pergunta, o pós ainda está acontecendo. Hoje eu estou bem. Eu tive em uma das quimioterapias, a quimioterapia ainda aqui em Fortaleza, eu tive uma reação tive neuropatia com reação à quimioterapia, da linha de cintura para baixo, ou seja, até a minha linha de cintura, até o pé, eu tenho neuropatia, perdi boa parte da sensibilidade. Hoje eu não consigo andar sozinho, eu faço uso de andador e cadeira de rodas. Mas o mais preocupante e o mais importante era fazer o TMO. E hoje eu estou brigando, físio todo dia, enfim, para tentar recuperar qualquer ganho que seja, vai ser um ganho extraordinário, quando se trata de parte neural, né? Então, para frente. Mas isso foi alguma coisa que aconteceu e depois a gente entende por que houve. E aí tem até uma pergunta, André, que chama atenção para isso, que chegou aqui. Após o transplante, eu me encontro curado? Eu acho aí que começa, né? Também, André. É É aí um que processo. começa, isso. É aí que começa, acho que é o pontapé inicial. Os médicos falam que para se dizer que está curado é somente depois de 5 anos do transplante. Então, até aí, a medicina não entende dessa forma. A gente precisa ter todos os cuidados do mundo, mas eu acredito no Deus do impossível, né? Então, Sim, para mim, eu já estou curado. Para pouco responder bem, tempo. para mim, eu já estou curado. Para minha família, eu sei que todos acreditam que eu estou curado. Lógico que eu vou obedecer tudo que me for prescrito, os cuidados, enfim, mas eu tenho certeza que eu estou curado. Se Deus quiser, já está curado, Andrezinho, viu? Amém, amém. Então, só para esclarecer, já que a gente está falando de doação de sangue, só para deixar claro para todo mundo quais são os critérios, tá? Para você se adequar e ser um candidato de doação de sangue. Primeiro, acho que o mais importante, estar saudável, né? Levar um documento oficial com foto, tá? Isso é muito importante. Quando você for doar, não esqueça, tá? Pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, tá? Tem entre 16 e 65 anos, você pode doar até 69, se você já tiver um histórico de doação, até mais uns 60. E abaixo, né, gente, quando a gente fala aí na menoridade, a partir dos 16 anos, você pode doar com uma autorização, né, dos seus pais, tá certo? Tu Não falou está em doente. lanche aí, tu falou tá bem alimentado. Tem um lanche, não tem? O pessoal dá um Tem, lanche, né? loja Daí. no Capricho, ó, tá É. certo? Então, André, pedir a sua licença só para a gente falar aqui um pouquinho de um projeto massa que você já deve ter ouvido falar, tá certo? Que é o projeto da Turminha do Sangue. Tu já ouviu falar, André, da Turminha do Sangue? Já, rapaz, uns mimozinhos, desenho a cor mais linda do mundo, viu? Vamos botar ela aqui. Olha que coisa massa, né? Então, gente, aproveitar para falar para vocês sobre a Turminha do Sangue, que é mais uma campanha do Instituto que ensina de maneira divertida, com linguagem fácil e acessível, sobre a doação do sangue e os componentes do sangue, tá certo? Vou mostrar aqui alguns quadrinhos, tá? Então, a Turminha do Sangue, ela é formada por 5 personagens, que são os principais componentes do sangue, né? A medula também e a vida, tá certo? Eles também têm um Instagram, tá? Turminha do Sangue PH, e eu convido vocês a acompanharem as aventuras dessa turma. O posto de coleta do Rio Médio é todo adesivado com a Turminha do Sangue, tá? E em breve, a Praça das Flores também vai estar. E essa turminha, ela tem a missão de divulgar a doação, principalmente para os nossos doadores do futuro, né? As crianças, para que eles cresçam com a consciência que eles podem salvar vida, tá certo? Vamos lá, Legal, viu? André. Muito bom. E tem uns mimos também que a gente vai já falar sobre eles, viu? Vamos aproveitar que a gente está falando, então, vamos logo falar desses mimos. O Instituto ProEmotion, a gente também está produzindo, tá, alguns produtos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Da Turminha do Sangue, para ser vendidos em breve através do site do Instituto e provavelmente em um ponto físico, tá?
Ai, são muito lindos esses produtos, vocês vão amar, tá? E a gente também já tem máscaras de tecido da turminha. Essa aqui é uma briga, viu, André? Chega essas Imagino. máscaras, todo mundo quer. Elas estão sendo E se tu não mandar para mim, a gente vai ter uma briga também. Vou lhe mandar, viu? Mandar um print para você. Tá? Que estão sendo vendidas lá na Praça das Flores e no Posto Rio Mar. Tá? Essa máscara custou R$ 8,50. Você pode comprar no cartão de crédito, de débito, quanto você quiser. Lembrando que toda a renda arrecadada com a venda, tanto dos produtos da turminha, como das máscaras que já estão sendo comercializadas, elas são referidas para o IPH para fazer mais ações, campanhas e dar apoio à Hemofeed, fazendo melhoria na estrutura para atender os doadores, dando suporte nas coletas externas do Hemos, tá bom? Então, adquirindo os produtos do IPH, tá certo? Adquiram, sigam o Instagram, tá? Compartilhem o conteúdo e ajudem a fazer o Instituto crescer. A causa da doação de sangue, ela é muito importante e precisamos divulgar cada vez mais, tá certo? A gente conta com vocês. Muito bom, legal. André, vamos dar continuidade. Agora tem algumas perguntas aqui que chegaram. Como foram os cuidados e a atenção da equipe de saúde para com você? Eu acho que todo mundo entra na causa, né? Demais. Demais. Eu acho que hoje muita gente faz parte da minha família, assim. Eu acho que eu fui muito abençoado por passar somente com profissionais, assim, que marcaram demais, assim, desde o começo, pessoas que eu faço questão de sempre que tem oportunidade de estar conversando, de saber como tá. Tanto no hospital que eu me tratei, que eu fui diagnosticado, que foi e depois fui transferido para outro, que eu tive mais tempo para fazer as quimioterapias. Tanto com o hospital lá de São Paulo, eu tive a sorte de passar somente com profissionais maravilhosos. E isso eu estou falando, não estou falando só dos médicos, eu estou falando dos técnicos, eu estou falando das enfermeiras, do pessoal de enfermagem, do pessoal da Copa, do pessoal da limpeza. Olha, eu encontrei muita gente maravilhosa, assim, que tiveram um carinho enorme comigo, a todo momento. E para mim, que passei muito tempo no hospital, isso é muito importante, porque todo dia eu estava vendo aquelas pessoas. Então, era legal quando chegava a menina da limpeza, que eu gostava muito, e me dava um bom dia e pedia para limpar. Eu digo, limpa, pai, deixa esse negócio, um brinco aí que eu estou precisando. Então, assim, por onde eu passei, eu tive a felicidade de só encontrar profissionais maravilhosos, né? E profissionais que achavam a minha veia também. A minha veia era bastante difícil, então quando acertava de primeira, eu faltava dar um cheiro no cangote. Mas, então, graças a Deus que com isso eu não vou ter nenhum trauma com relação a isso. E Espero André, que muita gente veja esse meu depoimento aqui. Não vou falar nome, porque senão eu vou esquecer. Mas fica meu abraço para todo mundo. que bom, todo mundo compra a causa, né? Então a nossa família, ela acaba se estendendo, né? Além dos nossos parentes de sangue, para todo mundo que está aí nessa luta, acompanhando o seu progresso, a sua melhora, o seu bom prognóstico. E a gente sabe que é um momento difícil, né? E que o apoio da família e dos amigos, né, é fundamental, André. E eu vejo você aí, Demais. a gente está aqui nesse momento da live do Instituto, e eu estou vendo que você tem aí né, a sua causa, você tem aí o fundador do Caçadores de Medula, estou vendo que você tem muitos amigos aqui que estão presentes, e eu acredito que esse apoio seja fundamental, porque eu acredito que tem um momento que você se sente mais vulnerável, né? E aí você precisa de forças, né? Dos amigos, dos parceiros. Eu acredito que isso também deve ter acontecido com você. Demais. Assim, a gente tem que se apegar com o que faz bem, o que é bom para você, né? A todo momento, assim, momentos difíceis, a gente precisa tá perto e fazendo o que faz bem para você. Então, primeiro de tudo, eu peguei a Deus, sempre, e minha família. Eu acho que não poderia ser diferente. Porque quando fica doente, não ficou doente só ele, ficou doente minha família todinha.
Então, então a gente sabia a preocupação de todo mundo, que todo mundo embarcou, entrou no mesmo barco, né? E se estende para todo mundo que eu precisei. O Emoce, assim, para mim foi o meu bem-querer lá. Eu adoro ver as meninas, as assistentes, as meninas que coletam, enfim, porque são pessoas que passaram por mim que eu olho como anjos, né? O que seria de mim ser um Emoce? O que seria de mim ser uns mancos de sangue? E a família, então, faz parte assim, do processo. Porque eu sei o quanto é difícil para a família ver um parente, um ente querido seu, numa situação difícil, numa situação de risco, podendo perder a vida, né? Então, dentro de casa, a minha esposa ficar sem o seu marido. O meu filho, que é onde me toca muito, meu filho, na época que eu fui diagnosticado, faltava 10 dias para ele completar um ano. O aniversário dele estava todo pronto. Tudo pago, tudo pronto. O aniversário dele foi no hospital. Só com os avós. Que era o que dava para fazer. Mas nesse momento, eu estou falando assim, mas nesse momento não teve espaço para tristeza. Mas é muita coisa envolvida para uma pessoa só. É muita gente mobilizada para uma pessoa só. Então, a gente sabe que atinge muita família. A família estando perto de você e acreditando na sua recuperação, você vai até o final. Você vai sim até o final. E André, eu queria que você, baseado com tudo isso que você viveu, né, assim, uma mensagem mesmo, eu queria que você deixasse como você vê a importância da doação de sangue e de medula óssea, que você passasse assim uma mensagem final clara, né, para quem está aqui vendo, né, esse vídeo, ele vai ficar postado, ele vai ficar por mais algum tempo também em redes sociais. Então, que você tivesse esse momento para você que precisou, né? Uma pessoa que necessitou, eu acho que não tem ninguém melhor para falar da importância do que você. Então, eu queria lhe dar esse espaço agora. Bom, legal. Eu acho assim que sem a palavra solidariedade no meu tratamento, eu não estaria aqui. Eu não estou falando das pessoas que me ajudaram, mandaram mensagens de apoio, que me procuraram, que fizeram vigília. Todas essas pessoas foram importantes. Mas, a nível de tratamento, eu só estou aqui porque pessoas que não me conhecem, talvez nunca vão me conhecer, fizeram sua doação, tanto no Emoce como em São Paulo, no período que eu estive lá. E essas doações, essas bolsas de sangue, essas bolsas de plaquetas chegaram no meu corpo, né? Então, essas pessoas, sim, fizeram parte do meu tratamento. O sim dessas pessoas salvaram a minha vida e a vida da minha família. Eu sempre digo assim, que eu não poderia dar o desprazer dos meus pais enterrarem um filho. Eu não poderia deixar a minha esposa sozinha. Eu não poderia deixar que meu filho crescesse sem pai. E essas pessoas fizeram parte dessa minha vontade. E a doadora de medula, então, nem se fala. Porque ela foi a peça única que existia para que hoje eu estivesse aqui. Então, gente, parece clichê. Vamos doar, as pessoas precisam. Mas não deixem para descobrir na dor a importância da doação. Eu acho que isso é mais importante. Eu costumo falar assim, se deixem ser usados por Deus aqui na Terra. Porque vocês, de fato, podem sim ser anjos na vida de alguém. Então, eu acho muito nobre a pessoa. Eu vi que estava subindo aqui o Newton, lá de São Paulo, um amigo nosso da gente. Esse cara merece falar o nome dele diversas vezes. Ele recentemente completou 92 doações. 92. Eu disse que ia fazer uma festa quando chegasse na 100ª doação. Então, esse cara, ele não tem a dimensão de quantas pessoas ele já salvou. Ele só falta doar medula. Ele já é cadastrado, só falta doar medula. Mas plaqueta ele doa, plaqueta dupla.
enfim, com mais frequência, o sangue é possível. Mas se ele pudesse todo dia, ele doava. Então, eu acho, não, eu tenho certeza. Se de repente alguém está internado esperando encontrar o doador compatível, está esperando por você. Uhum. E de repente você não foi lá ainda se cadastrar como doador de medula óssea por medo de não conseguir andar depois. Não tem nada a ver, gente. Uhum. Medula espinhal, e aí eu deixo contigo. Medula espinhal, medula óssea, são coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Esse é o grande mito, né? A gente sabe que é um grande mito. Por isso que eu estou fazendo questão de falar. Então, estudem, pesquisem, falem com alguém que conheçam. O perfil dos caçadores de medula foi tocado em nosso coração em primeiro momento para me salvar. Porque eu precisava encontrar um doador. Mas a gente viu que conseguiria ir bem mais longe. A gente conseguiria ajudar bem mais pessoas. Então hoje a gente está com o perfil Caçadores de Medula fazendo um trabalho de conscientização. Lá a gente posta relatos de pessoas reais, a gente posta a felicidade de quem teve a pega da medula, a gente posta informações, que é o mais importante, porque a gente quer montar essa corrente do bem. E sem essa corrente do bem, seria mais difícil, mas com várias pessoas no mesmo objetivo, eu, você, o Flamedula, Tartarugas do Bem, essa galera, tem Caçadores de Medula RN. Então, com todo mundo nesse mesmo objetivo, a gente consegue chegar. Então, doador, estamos esperando por vocês. Importante. Obrigado, André, pela linda mensagem, pela participação. Gente, às vezes a gente fala doar sangue, é uma causa legal, é bonitinho falar sobre a doação. É muito mais do que isso, gente. É importante. A gente tem que ter uma conscientização maior da importância desse ato, que é muito nobre, que é muito importante. E a gente está aqui todo esse mês de junho, né, batendo nessa tecla, apesar da gente estar sempre fazendo ações o ano inteiro, né, mas o mês de junho ele é especial para a gente trabalhar na questão da conscientização. André, Perfeito. Muito obrado por ter participado da live, tá certo? Obrigado você, obrigado você. Mandar o seu kit da turminha. E mande, porque senão a gente vai arranjar uma briga. Viu? E muito obrigado, André, pela participação. Obrigado a todos. Gente, lembre de seguir Caçadores de Medula, tá? Aqui ok, isso. Tá certo que a André tá aqui. Sigam também o Proemócio Oficial, tá bom? Pra gente sempre ficar por dentro de tudo que vai acontecer, de todas as ações, e a gente está podendo criar uma consciência maior e mais madura sobre essa questão solidária, tá bom? Perfeito. Pois uma boa noite Isso a mesmo. todos. Obrigado, André. Obrigado, a gente se fala. Tchau, pessoal. Tchau.